Amigos e amigas, bem-vindos a mais um novo vlog no canal Francis Music Den. Iniciamos hoje uma nova temática, isto é, uma nova série de discos na minha jornada de colecionador. São discos que fazem parte da minha coleção, num total de cerca de 3.000 títulos. Não pretendo desfazer-me deles, mas sim entreter-vos, contando histórias de uma paixão que perdura já desde 1984, mostrando-vos o produto dessas histórias. Para mim, colecionar está de mão dada com uma outra paixão, que é ouvir os discos que tenho e vou tendo nas melhores condições possíveis. O que significa criar um sistema de som ajustado a esse objetivo, num hobby conhecido por audiofilia. Estamos, no entanto, muito no início, razão pela qual os vídeos são mais longos do que poderiam ser, não é? Pois pretendo também situar-vos em termos de história da minha vida. Acredito que seja aborrecido e por isso peço-vos desculpa. Mas há de chegar um momento em que tudo se encaixa, como se fosse um puzzle, e verão que se torna bastante mais simples de apresentar-vos os discos, já que deixa de haver assim tanto para contar. Bom, a temática à qual dou início hoje leva-nos a falar de um músico e compositor que fez também parte das minhas preferências. E por isso tenho os discos, certo? Num tempo também já remoto. Fazendo-nos regressar à década de 80 do século passado. E neste vlog, aos tempos em que eu comecei a ouvir rádio, não tendo eu outra forma de apreciar música. Fiquei, pois, por aí para eu vos contar a história sobre o disco que vos trago. Ok? Olá pessoal, como estão? Eu sou o Francisco e criei este canal Francis Music Den não apenas para vos mostrar os discos da minha coleção, mas para ir mais além, em nome de uma paixão que com o tempo se tornou num hobby para mim fantástico, que é ouvir a música que eu gosto. Daí o subtítulo de From the Vault and Beyond. Se esse é também o vosso hobby e paixão, então estão no lugar certo. E quem sabe, aqui consigam aprender e retirar o melhor partido das vossas coleções. Sejam elas grandes ou pequenas. O disco que trago hoje leva-nos no tempo até 1984. Apesar de ter sido apenas mais tarde, depois de 1985, que eu o adquiri. Rebatendo um cheque-disco que tinha recebido como presente de aniversário nesse ano. Já vos contei num outro vlog que nesse ano, por razões especiais, organizei a minha festa de aniversário, juntando amigos e amigas, no mês de novembro. Isto é, um mês antes do Natal. E eu falo muitas vezes nestes cheques-disco, nos meus vlogs, pois era uma forma muito interessante de presentear alguém quando não se sabe o que oferecer. Não sei se as lojas de discos ainda os disponibilizam, mas atualmente
temos os cartões presente, o que vem quase a dar no mesmo. Aliás, se precisarem de algum, falem comigo, ok? Pois tenho possibilidade de os arranjar em condições muito vantajosas de várias lojas em Portugal e até de outros países, se eles forem eletrónicos. Mas não deixem de questionar-me, ok? Posso ter uma solução para cada um e uma de vocês. Para quem ainda não sabe o que eram os cheques disco, eu recomendo que vejam e assistam a outros vlogs meus, pois eu falo disso mesmo em alguns. Olha, e de caminho, subscrevam o canal, sendo este o vosso contributo em termos de suporte e apoio. Ouvir música sempre foi um hábito meu desde os 13 anos, talvez. Talvez ainda antes. Mas pouco me lembro. Fazia-o num rádio que havia cá por casa. E quando passei a ouvir os canais de FM, descobri um novo mundo totalmente diferente do tipo de programação e dieta auditiva que o meu pai, especialmente, se habituou num outro aparelho. Por volta de 1984, eu fiquei a conhecer muita da música que a rádio transmitia, como as novidades da época e músicas ou canções que faziam parte dos tops de vendas, tanto internacionais como também do meu país. Além disso, eu acompanhava esse top nacional pela televisão, assistindo muitas vezes aos videoclipes. O verão de 1984 foi também o tempo em que eu comecei a frequentar festas de aniversário de amigos e de amigas, em que passávamos música e dançávamos. E claro, o que havia para dançar? As músicas que a rádio divulgava e transmitia naquela época, não é? Eu ainda me lembro de muita coisa que passava na rádio, como Katrina and the Waves, lembram-se? I'm walking on sunshine. Whoa! Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Phil Collins, Against All Odds. Spandau Ballet. Madonna, com o seu hit Borderline. Manfred Mann. Human League. Duran Duran. Stevie Wonder, que esteve meses e meses a fio como número 1 no top nacional aqui de Portugal de vendas. Também Scorpions, com o disco Love at First Sting e a sua balada Still Loving You. E esta outra esteve mais de um ano no top português. Hoje em dia é também quase insuportável para mim. No entanto, algumas bandas ou artistas marcaram-me bastante. E já falei neste canal de U2, por exemplo. Outros ou outras vim a descobrir anos mais tarde, deixando a sua marca também. Mas vocês sabem o que é curioso? É que, mesmo gostando de música pop, ou mesmo gostando... Mas sabem o que é curioso? É que mesmo gostando da música pop que eu ouvia, ou os videoclipes que a televisão transmitia, quando alguma coisa diferente era divulgada, eu sentia uma afinidade quase imediata. E é assim que a energia, na forma de música, comunica comigo. E não são poucas as vezes que me basta ouvir alguns segundos de uma determinada música para desejar ter o disco, mesmo não conhecendo mais nada. Vocês são também assim? Alguma vez foram exatamente assim? Olhem, se desejarem, escrevam aí nos comentários. Portanto, o ano de 1984 deu-me a conhecer um músico e compositor de voz rouca e cuja música se destacava da larga generalidade dos conteúdos dos programas de rádio e cujo videoclipe passava muitas vezes na televisão, nas tardes de domingo, pois era dia de apresentação e divulgação do top de vendas de discos aqui em Portugal. Ora, o nome Bryan Adams diz-vos alguma coisa? Pois,
É dele que vamos falar neste vlog. Ou melhor, neste e próximos vlogs. Melhor ainda, dos discos dele. Acompanha-me então, que eu vou retirar o disco da estante que está mesmo aqui ao lado. Para quem não sabe, Bryan Adams ficou conhecido na primeira metade da década de 80 como o New American Rocker, ou o menino bonito do rock. Ele é canadiano, mas viveu em Portugal durante a sua juventude, mais exatamente em Cascais, por motivos profissionais do seu pai, que era diplomata. Daí as grandes afinidades com o meu país. Razão pela qual, suponho eu, que cada lançamento discográfico de Bryan Adams tivesse uma cobertura enorme pelos meios de comunicação portugueses. Quer a rádio, mas também os jornais, em que a maioria tinha uma coluna, um espaço dedicado à música. Jornais musicais especializados ou revistas, se os havia ou as havia, era desconhecido. Ora, naquele ano de 1984, não sei precisar o mês, Bryan Adams tinha lançado um novo álbum chamado Reckless. Este aqui. Seria o quarto da sua discografia, desconhecendo eu até então a sua música. Nem nunca tinha ouvido sequer falar dele. O que também não era de estranhar, atendendo a que eu estava a começar a descobrir música. Bem, para vos falar a verdade, em 1983 passava na televisão portuguesa uma telenovela brasileira chamada Guerra dos Sexos. E a sua banda sonora, ou como dizem os brasileiros, trilha sonora, continha um tema que eu vim a saber bastante mais tarde ser de Bryan Adams. No entanto, como não reconhecia, posso dizer que fiquei a conhecê-lo com este Reckless. O facto de ter conseguido o disco bem depois do seu lançamento permitiu-me conhecê-lo a fundo, já que muitos singles foram retirados deste álbum. Eu conto 6 num total de 10 músicas. 5 de cada lado. 5 do lado 1, outras 5 do lado 2. Ou seja, 60% do disco foram singles. Podem imaginar, portanto, a quantidade de discos que este canadiano vendeu. Apenas com Reckless. Foi de facto um álbum multiplatinado com 12 milhões de cópias vendidas, de acordo com o que eu pesquisei. Posso dizer-vos que foi um dos discos que mais tocaram na minha primeira aparelhagem de som. Desde que esta entrou aqui em casa em 1986, por ter sido um presente dos meus pais. E vejam, pois, o estado da capa exterior. Parece mesmo um disco usado. Não é? Reckless é um disco de rock quase a roçar o soft rock americano. De uns Toto ou mesmo Foreigner. Tem malhas incríveis, como logo a primeira canção, One Night Love Affair. Run to You, que foi o primeiro single. Heaven, a tradicional balada. Somebody, Summer of 69, Kids Wanna Rock. It's Only Love, um excelente dueto com a Tina Turner. E para ser franco, eu diria que todo o disco é espantoso.
Se fosse dar uma nota, eu daria 9 em 10. Não vou dizer-vos, no entanto, qual é a minha faixa favorita, pois poderão ouvi-la em plano de fundo e que deve estar já a tocar. Se for também a vossa, escrevam aí por baixo nos comentários, ok? Naquela época, em Portugal, o acesso a discos importados era muito limitado e não havia muitas lojas que tivessem condições para mandar vir discos de outros países. Pelo que o mais normal de encontrar eram as prensagens do meu país. Portanto, este meu exemplar é uma prensagem portuguesa da Polygram Records em vinil preto. E está protegido pelo habitual plástico. Podem ver. Tão comum nas edições para Portugal. E este, num inner sleeve, também já com bastantes marcas, devido ao uso e ao manuseamento. Foi realmente um dos discos mais tocados na minha casa. Pois sempre apreciei bastante Bryan Adams, desde que passei a conhecer os seus discos. Este inner sleeve, em papel de boa qualidade, apresenta as letras das canções num lado e no outro as fotos da banda. Ao vinil, preto, não está dito, que era a larga maioria dele, tem uma boa qualidade, uma generalidade das prensagens portuguesas. Eu diria que terá algo como 100 gramas. Já aqui vos apresentei algumas considerações a respeito deste assunto, dizendo que não é por um disco de vinil ser mais pesado do que outro que terá um melhor som. O que está aqui em causa é a propensão para distorções, cuja suscetibilidade está mais dependente da gramagem do disco devido ao acoplamento ou desacouplamento com o prato dos giradiscos. Um disco mais pesado está menos dependente do sistema mecânico que é o giradiscos, pelo que, teoricamente, proporciona um maior prazer auditivo. Por outro lado, temos o fator emocional associado à qualidade de fabrico. O disco foi parar às minhas mãos após a minha festa de aniversário no ano de 1985, na qual não recebi o disco propriamente dito, mas um cheque-disco, como era o mais habitual de oferecer como presente, dadas as suas vantagens e que já falei delas aqui no canal. Não sabendo o que fazer para presentear alguém, ou se oferecia dinheiro, o que seria algo despropositado entre amigos e jovens, ou para não correr o risco de se oferecer algo sem interesse, recorria-se a este tipo de solução. O aniversariante que adquirisse depois o que bem entendesse, rebatendo ou descontando estes cheques disco. E assim foi. Numa loja de Lisboa, e que ainda me recordo de qual, descontei o voucher da loja no Shopping Center Imavis para adquirir este Reckless, cujas músicas tanto me tinham impressionado. Estas galerias comerciais são das mais antigas da cidade, Lisboa, e não sei mesmo que lojas ainda existem por lá. E agora, meninos e meninas, gostaria de saber a vossa opinião sobre o álbum, ok? Escrevam aí nos comentários. Foi este assim o disco de hoje. Desejo que tenham gostado da história e já sabem que irei dar continuidade nos próximos vlogs, pois tenho outros discos deste canadiano. E não se esqueçam de escrever a ou as vossas músicas preferidas deste disco. Boas audições para todos
e todas vocês. Cuidem-se e até ao próximo vlog. Obrigado por estarem aqui.